Amen. Vamos ler o livro de Jacques Marquette de l'âme à l'esprit. Curiosamente, o título do livro, último meu de ensaios, da alma ao espírito, e que foi feito em 1957 em Paris, com este título: Da alma ao espírito, ou a subida à vida eterna segundo os yogas da Índia, os budismos e as tradições judeu-cristãs. E foi dedicado a nada mais nada menos que Ananda Kumara Swami, ao Paul Marson Urcel e ao Guru Ranad, com afetuosa gratidão. Três orientalistas de grande qualidade. Kumara Swami, que foi curador no Museu de Boston, que dominava o latim, grego e o sânscrito, e com uma grande sensibilidade espiritual e histórica e artística. Paul Marson Urcel, que traduziu algumas obras e, sobretudo, fez estudos de comparativismo das religiões da Índia, especialmente das darshanas ou filosofias da Índia, e o Ranad, que foi um grande mestre da tradição Vaishnava, com uma capacidade de transmitir a sua ligação a Deus através da iniciação que passou a muita gente, e que eu, embora não tivesse estado no seu ashram, já dediquei alguns artigos no blog a ele. Este Alma ao Espírito foi um livro que eu mandei vir há pouco tempo de França, por causa de ser exatamente o mesmo título da minha obra e eu não conhecia. E vou ler só um bocadinho, como homenagem a Jacques Marquette, que em 1905 já estava a ir para a sabedoria oriental, teve 5 vezes na Índia, e vai então neste prefácio, que ainda assim é um bocadinho grande, esperemos que consigamos ver, dar a sua visão do caminho espiritual. Com o sangue do coração este livro foi escrito. Com efeito, ele altera e derruba as ideias sobre a reencarnação que são correntes nos numerosos meios espiritualistas do Ocidente. Segundo esses, cada ser humano tem uma alma que se reencarna um grande número de vezes, desenvolvendo qualidades novas em cada vez, até que, cada vez ou cada vida, até que ele tende a adquirir todas as perfeições que a Terra oferece a possibilidade. Aí termina. Então, aí permite reentrar no seio da perfeição divina, de onde ele tinha saído no começo do ciclo das reencarnações. Concepção que, com a sua certeza da felicidade, da salvação garantida, é muito agradável, eminentemente agradável ao individualismo reinante. Nós adotámos estas ideias desde 1906 e tivemos-las como válidas cerca de 40 anos. Nós experimentávamos, contudo, algumas dificuldades a propósito da ideia corrente nestes meios que o ser humano tem uma alma divina, enquanto que nos parecia evidente que era esta alma divina que tinha um homem à sua disposição, ou mesmo numerosos homens sucessivos, pois ela considerava-se que reencarnava na sua linhagem. O caráter individual desta alma divina, considerada como espiritual, fazia-nos também uma certa perturbação, pois o espírito tem por caráter essencial a unidade, corolário da sua pureza e da sua universalidade. Mas, vamos aqui a ver esta dúvida que ele tinha, em que o homem teria uma alma divina, ou seria a alma divina que tinha o homem. E
também o considerava alguns problemas, e aqui já estamos a ver que ele vai desenvolver uma linha advaitica, tinha um certo problema em considerar o caráter individual desta alma divina. Pois, para ele, o espírito tem como caráter essencial a unidade, corolário da sua pureza e da sua universalidade. É curioso, quando Terre de Quental também vai um bocadinho, e portanto alguns filósofos são mais para esta ideia do espírito como um tipo e como uma universalidade, e portanto causa-lhes um bocadinho de dificuldade aceitarem que haja um espírito individual. Não é? O que não é o meu caso, já que considero que é possível existir um espírito universal e existir um espírito individual. Diz-nos então Jacques Marquette, mas virado para problemas práticos, nós não nos detivemos sobre esta dificuldade. Para além disto, esta teoria tinha a vantagem de explicar o gênio e também todas as infelicidades aparentemente injustificadas, o que permitia considerar Deus como um mestre cheio de equidade, vigiante escrupulosamente pela distribuição de uma justiça imparcial. Contudo, em 1954, quando estávamos a dar um curso sobre a mística comparada no Instituto Lowell de Boston, o nosso reencontro com Ananda Coomaraswamy, o genial iconógrafo e talvez o primeiro filósofo metafísico do nosso tempo, aqui está um grande elogio a Coomaraswamy, homem que se correspondeu também com Guénon, julgo que com Évola, com Fritz Schwann, considerados todos eles como filósofos da filosofia perene, portanto, homens que destacaram essa unidade das várias religiões nos seus níveis metafísicos especiais. Talvez o primeiro filósofo metafísico do nosso tempo, encontro que engendrou rapidamente uma grande amizade e que trouxe um lézard profundo à nossa concepção. Lézard, calculo eu que seja uma modificação. O doutor, como chamavam os seus amigos, por causa de um doutorado em ciências passado em Oxford, considerava como fantasistas as ideias correntes sobre a reencarnação e publicou em junho de 1944, no boletim da American Oriental Association, um artigo magistral intitulado O Único e Só Transmigrador. Ele esmagava sob o peso da sua formidável erudição, todos os esforços reencarnacionistas para apresentarem a ideia da inclusão de um princípio espiritual individualizado e separado no seio das esferas das efêmeras entidades humanas. Ele fazia apelo sobretudo aos textos de escrituras hindus, budistas, muçulmanos e mesmo cristãos. Nós vinhamos, ao contrário, depois de ter passado muitos anos no universo dos místicos, nos quais as suas experiências postulam na existência no homem de uma faculdade de atingir um conhecimento empírico do espírito, ou pelo menos de suportar o brilho e a força quando se sai do êxtase. A obra do nosso grande amigo não trouxe logo uma adesão imediata à sua tese, mas como se tratava de um pensador que nos pareceu mais iminente de todos os que nós tínhamos encontrados, ainda que tivesse conhecido vários importantes filósofos da Europa e da América e 4 prémios Nobel científicos, nós estávamos, contudo, ainda assim, algo ou bastante perturbados ou abanados. A obra presente, esta aqui, da Alma ao Espírito, foi então realizada para descrever as fases da criação da pessoa, baseando-se sobre a luz que deita a psicologia hindu sobre as relações entre as diversas camadas da consciência humana. Nós pensamos indicar os elementos da conciliação das vistas indianas com as conclusões propostas pelos desenvolvimentos recentes no Ocidente da filosofia da ultrapassagem, de Passement, da axiologia e do personalismo. E é importante este personalismo a partir de Meunier, mas já até de Ravison, que já Terre de Quental falou, que vai desenvolver esta ideia da persona
como a individualidade e não apenas a persona máscara transitória, mas a existência de uma persona. E esta, tendo feito um esforço considerável para repensar as consequências e ao alcance dos grandes dados da psicologia hindu, nós já percebemos que, sob os seus aspectos mais elevados, aquelas do advaitismo vedântico, elas confirmam inteiramente as teorias do budismo sobre a não existência de uma alma espiritual individual no homem. Na realidade, Buda não pregou uma doutrina nova. Ele foi só um grande reformador, desembaraçando as altas teses centrais da metafísica hindu dos acrescentes do pietismo e do ritualismo popular. Ao fundo, entre a prática religiosa de um Raja Yoga e aquela de um bhikkhu, de um monge budista, não há, por assim dizer, diferenças. Quanto às suas doutrinas, elas não são separadas senão por diferenças de terminologia. Isto, naturalmente, restituindo ao budismo o seu espiritualismo de base, com uma compreensão insuficiente dos seus textos fundamentais, levou certos orientalistas do Ocidente a negar esta espiritualidade de base, mas que os progressos recentes na interpretação dos textos originais conduziram os mais eminentes dos especialistas de Pali a reconhecê-la, tal como fez recentemente Mrs. Raiz Davids, presidente da Pali Test Society. Se o budismo autêntico não comporta ensinamentos biológicos, é aquele que tenta permanecer no terreno da estrita técnica de salvação, mas não porque ele nega a existência de uma transcendência espiritual. Ao contrário, como o monismo espiritual do hinduísmo, de onde ele saiu, ele considera Atta, ou seja, Atman, como a realidade fundamental do universo, realidade da qual o Sakyamuni, nas suas últimas palavras, aconselhou aos seus discípulos de procurarem o seu refúgio. Pode-se dizer que se o Buda levou os seus fiéis a não procurarem entrar em descrições teológicas, é pelas mesmas razões que levaram Moisés a prescrever toda a representação de Deus que a sua unidade transcendente torna absolutamente inefável. Estamos a ver aqui uma afirmação de equiparação quase entre o Advaita Vedanta e o budismo, o verdadeiro budismo, que consideraria Atta, o Atman, como a realidade fundamental do universo. Não há um individual, uma Atta ou Atman, ou espírito individual, mas um universal. E vamos ver o que é que ele vai desenvolver ainda. Mas, por outro lado, tal como a teologia negativa do hinduísmo leva-nos a reconhecer que não há nenhuma outra realidade que senão a presença universalmente transcendente do Atman, o budismo afirma com força que não há no homem nenhum princípio permanente de individualidade, nada que responda a que nós podemos, ao que nós chamamos com tanta facilidade, a nossa alma. Em 1981 tivemos discussões prolongadas sobre este assunto com o venerável chefe da Escola dos Bonzes de Bangkok e, apesar da grande cordialidade das nossas conversas, nós não pudemos obter dele a mínima concessão quanto à possibilidade de existência de um Jivatman, ou seja, de um Atman individualizado, muitas vezes ou frequentemente considerado no Ocidente como um princípio espiritual individualizado. Hoje, o que nós consideramos ser uma compreensão mais apropriada aos caracteres e aos atributos dos diversos planos do universo leva-nos a casarmos, a esposar, a abraçar as vistas, as visões, as ideias do nosso antigo interlocutor, para admitir como ele de que nada de que o é individual e egocêntrico poderá atingir a outra margem, entre aspas, entrar no Nirvana, nem mesmo escapar à segunda morte, a morte dos veículos de consciência,
que sobrevivam mais ou menos longamente ao corpo. Estamos aqui a ver que, já depois de 31, Jacques Marquette começa a considerar que não há um princípio espiritual individualizado com permanência e que a desagregação dos veículos de consciência, mesmo que sejam dezenas ou centenas de anos após a morte, é um fato inelutável. Foi após uma penível luta interior que nós publicamos os resultados da nossa revalorização dos aspectos espirituais do homem, ou reavaliação dos aspectos espirituais do ser humano. As nossas novas concepções exigem a renúncia a uma segurança sentimental que nos permitiu viver numa tranquila segurança e certeza durante 40 anos, extraindo uma bem viva satisfação na ideia que a justiça divina era em todos os pontos conforme às prescrições da justiça dos homens e às exigências democráticas da sua consciência moral. Mas seguindo a célebre declaração de Lutero, Ich kann nicht anders, eu não posso fazer de outro modo, é-nos impossível esconder o que nós queremos ser, uma claridade mais exata ou precisa sobre a realidade espiritual. As ideias postas aqui vão chocar certamente consciências profundamente religiosas, tanto no Oriente como no Ocidente, que encontram a sua serenidade e a sua felicidade na crença na possibilidade de uma longa e lenta evolução espiritual de indivíduos que perseguem, através das reencarnações futuras, até atingirem a salvação eterna no yoga final, a união espiritual da alma com Deus. Veremos mais à frente que isto só pode me parecer possível a um pequeno número de seres particulares, pois a maioria dos seres humanos não dispõe de que uma só vida para fazer a sua salvação. Aqui encontramos uma segunda força de perturbação em relação à espiritualidade normal e dele, que é também, de repente, ele passa a considerar que a maior parte das pessoas só tem uma vida e que, portanto, não podem atingir numa vida essa evolução, essa união espiritual da alma com Deus. Ele aqui aproxima-se com o Boin Ra, só que Boin Ra também afirma que não há reencarnação, a menos que as pessoas se suicidem ou morram muito cedo sem terem energias espirituais nenhumas, e que, de facto, uma minoria muito pequena é que consegue ter mesmo a união com Deus. Mas, ao contrário de Jacques Marquette, Boin Ra postula e afirma a existência de um espírito individual e que continua, mesmo depois de morrer, e vai, em outros planos, aproximar-se da divindade. Ora, tal realização numa só vida não me parece impossível, pois, e seguindo o conselho de São Paulo, não é? Se despojarmos completamente do ser velho que existe em nós, que para Marquette é que é o conjunto da individualidade terrestre, para renascer na vida do Espírito, fazendo um enxerto na vinha de Jesus Cristo, para empregar a terminologia das epístolas. Há aqui uma construção um bocadinho complexa, mas que é esta ideia de que será possível uma pessoa despojar-se da individualidade terrestre para renascer na vida do Espírito. Mas quem renasce à vida do Espírito continua a ter que ter uma individualidade, porque se está a renascer para uma vida do Espírito, mesmo que seja um Espírito universal, continua a ter, de facto, um princípio entitário, o tal Espírito. Não é? Voltamos a Marquette. Ao usar o vocabulário da psicologia moderna, isto quer dizer, ou volta a dizer, que há uma incompatibilidade entre os elementos psíquicos produzidos pelas experiências da consciência nos domínios do espaço-tempo
e os que permitem à consciência de se imortalizar, elevando-se ao reino imutável de ser. Está aqui mais uma fratura forte que Jacques Mariquette, pois ele considera que os elementos psíquicos produzidos pelas experiências da consciência durante o espaço-tempo não têm capacidade de imortalizar a alma, a consciência, e elevá-la ao reino imutável de ser. Ora, isto é realmente errado, porque todos nós sabemos que há experiências da consciência em estados neste corpo em que a presença do espírito ou a abertura a um plano de unidade e da divindade acontece. E, portanto, não há uma cisão tão total entre o que é experimentado no mundo do espaço e do tempo e da psique e do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual pode ser captado, e temos o caso de vários místicos, estamos a lembrar de Ramakrishna, não é? Como ele tinha e teve tantas experiências, e outros mestres, vamos lembrar de Chaitanya ou de outros que tiveram experiências espirituais a movimentarem-se, a dançarem com a sua individualidade, com a sua personalidade, e que tiveram momentos de emergência e de realização profunda do espírito. Portanto, é isso que ele aqui também está a dramatizar, está a entrar numa linha de recusa de um valor de individualização espiritual, anímico-espiritual, e, portanto, ele continua assim: é impossível de atingir a permanência do ser conservando os valores e os apegos do futuro. É preciso morrer a estes para nascer à vida de espírito. É este exatamente o ensinamento de Cristo. Aqui também acho que está um bocado de exagero. Não é que tenha que haver apegos ao futuro, mas são as consequências kármicas e dármicas do que é que nós vamos desenvolvendo em vida. Pronto, vamos deixar aqui, já gravamos um bom bocado sobre esta parte do início, 22 minutos, já dá para as pessoas poderem compreender um pouco do que está aqui. E ele, para terminar, vou ler só aqui um bocadinho mais à frente este capítulo. Se as ideias expressas nesta obra e que extraem a sua origem nas altas doutrinas do hinduísmo e do budismo não são estreitamente conformes à estrita ortodoxia das três religiões filhas da Bíblia, o judaísmo, o cristianismo e o islão, elas não são, em sentido lato, em lato sensu, não são incompatíveis também entre elas. Elas constituem assim uma espécie de comum dominador entre as teologias místicas das 5 grandes religiões, assim como um terreno de encontro prático para todos aqueles seus fiéis que, tomando a religião a sério, tentam dirigir as suas aspirações para o único fim